Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Este é o Encontro com a Beleza. Acontece todas as semanas na Rádio Observador, mas também pode acompanhá-lo nas plataformas de podcast. Todas as semanas há um novo episódio, sempre com a beleza e mestria de Martim Sousa Tavares. Olá, Martim, como é que estás? Obrigado. Olha, este é um episódio para os nossos ouvintes no Porto. É para todos, mas é especialmente para os ouvintes do Porto, porque Ou que sejam do Porto e estejam em Nova Iorque. Não, na verdade é preciso estar no Porto. Porque está a acontecer a Feira do Livro do Porto. Começou no dia 22 de agosto e vai até 7 de setembro. E eu quero que quem está por ali vá ao stand de livros do Brasil e, depois de ouvir este podcast, tenha muita vontade de comprar um livro específico que lá está. Então, qual é a história mirabolante que eu vos trago hoje? Nós hoje vamos ouvir música composta por um Prémio Nobel da Literatura. Ouviram bem? É um escritor que escreveu a música que vamos ouvir. E esse escritor Bob é Dylan? autor... Não. Okay. Esse escritor é autor, é o Prémio Nobel de 58. Em 57 ganha Camus e em 58 ganha Boris Pasternak. Um grande escritor, autor de Doutor Zhivago. Um livro que é mesmo imperdível. Eu não vou spoilerar o livro, mas vou contar-vos a história desta pessoa e o que é que o livro provocou na vida dele para vos dar vontade de o ler. O Pasternak é russo, nasce em Moscou em 1890 numa família de artistas de renome. O pai dele é um pintor importantíssimo, a mãe é uma pianista com muito sucesso. Eles são uma família de judeus, mas muito aculturados. Aliás, eles até se vão... Um dos amigos lá de casa era o Tolstói, por exemplo. Tem outros que é o Rachmaninoff, o Scriabin, o Rilke, enfim. Mas o Tolstói, não sei se sabem, no fim da sua longa vida, ele tinha assim uma espécie de vida de santo. Tinha um culto que era o tolstoianismo, que era um culto cristão que promovia não tanto a cultura dos milagres e dos santos, mas mesmo os ensinamentos de Cristo. Só isso. Uma vida simples, frugal, pela paz. Eram pacifistas, eram vegetarianos, eram abstémios, eram castos. Foi ele que criou e tinha milhares de pessoas que seguiam esta vida. Então a família dele também, apesar de serem judeus, também seguem o tolstoianismo, porque o pai dele era tocatulá com o Tolstói. Ele vai a uma escola, de resto, ortodoxa, cristã ortodoxa na Ucrânia, depois vai para Moscovo estudar composição no conservatório. Ele cresce numa família muito musical, portanto para ele tocar piano devia ser uma coisa completamente natural, e depois interrompe os estudos de composição em Moscovo e vai para a Alemanha estudar filosofia. Portanto, como ele estudou composição, nós vamos ouvir uma música que é desse período. Na Alemanha ele vai se apaixonar pela filha de um bilionário que tinha um império de chá, que a convence a não casar com ele, porque ela diz: filha, tu vais herdar uma pipa de massa, e o gajo é filho de artistas, portanto não faças isso. Era então, o industrial de Odessa? Não, isso era o avô, dele. Okay. Não, era um tipo que tinha uma marca de chá alemã, era um bilionário. Então ele volta para a Rússia, que coincide com o início da Primeira Guerra Mundial, final do Império Russo, começa a Revolução e... Curiosamente, a família dele não foge nem para o estrangeiro, nem vai para o sul da Rússia, que ainda era controlada pelos brancos, portanto, Guerra Civil Russa, brancos contra vermelhos. Eles não vão ser exilados, portanto, eles vão ser daqueles que ficam lá, para o bem ou para o mal, para ver o que é que vai acontecer. E, apesar dele ver várias pessoas que são próximas a serem executadas e tudo mais, ele fica por ali e até está na linha da frente dos novos futuristas bolcheviques. Portanto, ele é assim, um daqueles poetas, ele entretanto começa a escrever, que fazem a apologia da vida frenética e soviética, tipo o Eisenstein, com aqueles filmes malucos, o Mayakovsky, o Mandelstam, tudo gente que acabou mal. Com a morte do Stalin e o degelo do Khrushchev, veio o momento mais importante da vida dele, porque ele já estava a ter uma vida difícil por causa da censura e muitas pressões. Várias vezes achou que ia ser executado ou que ia ser deportado. Levaram-lhe a namorada, levaram amigos, enfim, tudo isso. E na altura do degelo, não é? Quando o Khrushchev vem aliviar um bocadinho depois do stalinismo, há um jornalista comunista italiano que vai a Moscou à procura de novidades editoriais que possam agradar à imprensa no Ocidente. E ele tinha o apoio de um importante editor italiano, também comunista, chamado Gian Giacomo Feltrinelli, que cria o Império Feltrinelli, que é uma editora e tem assim, uma rede de lojas de livros em Itália, que diz, bom, quaisquer livros interessantes que tu encontres, traz para cá.
E chegam ao Pasternak e ao manuscrito do Dr. Zhivago, que já estava escrito há um ano e que ele já tinha tentado publicar, mas que não conseguia, porque aquilo não fazia a apologia da vida soviética. Pelo contrário. E eles disseram, é mesmo isto que queremos, portanto, você aceita publicar isto? Ele diz, aceito, está aqui o manuscrito, e este manuscrito também é um convite para você assistir ao meu encontro com um pelotão de fuzilamento. Foi isso que ele disse ao editor, e o editor disse, bom, ok, então se é assim eu vou levar, mas ele pensava, se uns tipos comunistas em Itália publicam isto, fazem pressão para que o livro saia também na União Soviética. Toda a gente à volta dele dizia, você está maluco, não se pode negociar diretamente com o Ocidente, vão matá-lo, mas ele estava irredutível e disse, eu pago o preço que for preciso, já chega de esperar, já tenho 60 anos ou 70, chega de me calar. Assim que o livro sai em Itália, é um estrondo, causa uma pressão enorme no mundo inteiro, começa a ser traduzido em todas as línguas, passou 26 semanas seguidas em primeiro lugar na lista do New York Times e ele teria ficado rico se recebesse os direitos. Claro que não recebia porque a União Soviética não subscreveu a Convenção de Berna, mas o livro circulava na União Soviética de forma clandestina. Portanto, havia uma coisa engraçada que era ninguém tinha lido, porque ninguém podia dizer que tinha lido, mas toda a gente condenava. Portanto, nos jornais saíam críticas e tudo mais, porque de facto não se podia, tu eras apanhado com aquele livro e ias preso. E a verdade é que o livro é publicado em 57, em 58 ele recebe o Prémio Nobel e o governo soviético avisa, se você for à Suécia buscar este Prémio Nobel, você não volta a entrar cá. E provavelmente nunca mais vai ver a sua família. Portanto, pense. Então, ele recusa o Prémio Nobel. Morreu passados 2 anos. Isto foi horrível para ele, porque ele foi atacadíssimo por ter um livro de sucesso no Ocidente e já estava diminuído por um cancro e isto foi literalmente o fim do mundo. Para dar a ideia de quando ele morreu, ele estava tão proscrito na União Soviética que nenhum jornal podia dar a notícia da sua morte. Então foram as pessoas que escreveram à mão bilhetes a informar do local e da hora do funeral e espalharam pelo metro de Moscovo e apareceram milhares de pessoas. E o próprio funeral acabou por ser um momento de grande polémica em que as pessoas disseram, não aguentamos mais, isto era um grande escritor, ele vai ser grande e tudo mais. O livro só foi publicado na Rússia em 88, portanto 30 anos depois desta história, e o filho só em 89 é que foi autorizado a ir à Suécia buscar o Prémio Nobel, porque eles disseram, você pode não vir aqui, mas nós vamos atribuí-lo na mesma. Portanto, o Nobel é seu. Por isso, deste homem incrível que escreveu o Dr. Zhivago, vamos ouvir um curto, mas tenso prelúdio para piano. Eu gostei muito disto. Gostaste? É tenso. É tenso. A vida deste homem foi muito tensa. Há uma história engraçada quando o Feltrinelli está a negociar com ele e o governo soviético mandou emissários à Itália para tentarem demovê-lo. Ele dizia, não, pelo contrário, este livro é excelente, eu vou publicá-lo. Então eles disseram, não vamos matar o homem, não vamos conseguir convencê-lo, então vamos dizer ao Pasternak que tem que recusar, que afinal já não quer publicar o livro. Portanto, foram à casa dele e você vai enviar um telegrama para a Itália e vai dizer ao seu editor que retira o livro. Ele diz, sim senhor, vou fazer isso. Então consegue primeiro fazer chegar ao Feltrinelli uma nota que lhe diz, eu vou-lhe enviar um telegrama, mas você vai desconsiderar esse telegrama. Portanto, depois envia por fontes oficiais, o Feltrinelli piscou-lhe e diz, está bem, abelha. Às vezes o livro não sai. Ele tem um ar mesmo que associamos muito também ao Dr. Zhivago. Tem assim um ar quase de vilão de James Bond também. Um bocadinho. A poeta Russana Akhmatova dizia que ele parece um cavalo árabe.
Muito bem. Boris Pasternak, ficamos a conhecê-lo hoje no Encontro com a Beleza, com o Martim Sousa Tavares. Que grande vida entre a música e a literatura aqui contada. Para a semana, uma outra história que vale a pena e que é um autêntico encontro com a beleza. Esperemos que sim. Um abraço. Até lá, Martim. até lá.